Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio. Essa é a segunda temporada da aula 54. Nessa aula de hoje, nós vamos adicionar o formulário de menu no projeto, vamos configurar as principais propriedades dele e vamos adicionar uma barra de status para colocar a versão do projeto. Vou abrir meu Visual Studio Express 2013, clicar em temporada 2. Na aula passada nós fizemos as regras de negócio de pedido item. E agora nós vamos parar a regra de negócio e vamos fazer as telas. Então eu vou começar hoje a camada de apresentação e conforme for precisando das regras de negócio, nós vamos construindo as que faltam e vamos utilizando já nas telas. Então hoje eu vou começar aqui no projeto de apresentação, vou criar as telas. Vou passar de uma forma mais rápida. Então, quem não viu a primeira temporada, na aula 13 eu faço a mesma coisa, a estrutura é sempre igual, todo projeto tem a mesma estrutura. Então, é muito parecido com a primeira temporada, e na primeira temporada eu expliquei mais detalhes. Então, quem não viu a primeira temporada e nunca fez um projeto de Windows Forms no C Sharp, então acho legal ir lá e assistir essa aula 13 da primeira temporada. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui, nós vamos criar um formulário, que esse vai ser o principal, é ele que abre quando a aplicação começar a rodar, que nós vamos chamar de Form Menu, FRM Menu. Então, o botão direito aqui no projeto de apresentação, ADD, Windows Form. Então, quero adicionar aqui um formulário Windows. Notem que ele vem marcado Visual C Sharp Items, já vem aqui o Windows Form selecionado. Aqui tem a observação que ele fala que é um formulário em branco. E o que nós vamos colocar é o nome. Então vamos colocar FRM, que é a abreviação de formulário, menu, que é o form de menu. O que é o formulário de menu? É o formulário que contém o menu, é o principal do projeto nesse caso. Foi na primeira temporada e na segunda também vai ser. Eu vou apertar o botão adicionar. Notem que ele criou aqui, ó, o formulário menu, FRM menu, e já abriu aqui para mim no modo design para mim poder editar meu formulário. Pessoal, notem aqui, ó, que o nome dele aqui, a text dele está form menu. E aqui eu tenho form 1, né, que é o formulário 1, que foi quando a gente criou a aplicação, ó. Cliquei duas vezes nele e ele abriu aqui em cima, ó. Se eu executar a aplicação, então notem que o projeto que está negrito aqui é a apresentação. Se por acaso não tiver, você vem no botão direito, Set Startup Project. Falar que ele vai ser o startup. É ele que vai iniciar quando eu executar aqui a minha solução. Então já está, cliquei nele e abriu. Então eu vou executar para vocês verem. Então vamos ver qual que vai abrir. Eu vou executar, vou apertar o Start. Ele compilou e abriu o formulário. Ó, qual que é o formulário que ele abriu? É o Form 1, tá vendo? Agora eu não quero mais que abra esse Form 1. Eu vou excluir ele. Vou fechar aqui, vou fechar os dois. E agora, como que eu faço para saber qual que é o formulário que vai abrir quando a aplicação rodar? Quem fez faculdade já lembra do método main. O método main é o método principal. Toda aplicação, quando ela vai começar a rodar, ela procura esse método main e é dentro dele que starta a aplicação. Aqui no C Sharp eu expliquei na primeira temporada, vamos ter que mexer de novo. Esse método main fica aqui dentro desse arquivinho que chama program.cs. Então vamos clicar duas vezes nele. Clica duas vezes no program.cs. Ele vai abrir aqui o C Sharp. Vou aumentar o zoom aqui embaixo. Então aqui está o método main, ó, aquela matéria de faculdade que todo mundo vê em programação, ó, método main, e aqui tem application.rum, ó, roda a aplicação. Então é aqui que eu mudo. Toda vez que eu quiser mudar o formulário que roda, o principal, eu venho e coloco ele aqui, ó. É a forma mais rápida de fazer. Então tá form 1, vou mudar aqui para o meu formulário que eu acabei de criar, que é o form menu. Então vou falar que a aplicação vai rodar o formulário menu. Tá feita a alteração, então se eu rodar agora ele vai vir aqui no main, aqui dentro tem o application.rum, rum é rodar, vai achar o form menu e vai abrir o menu. Então vamos executar. Olha lá qual que ele abriu agora, ó, já abriu o meu formulário de menu. Então a partir de agora esse é o principal, é ele que vai abrir toda vez que eu rodar a aplicação. Posso fechar aqui e agora eu posso excluir já esse form 1, que ele criou sozinho quando eu criei o projeto de apresentação e eu não vou mais precisar dele. Então vou dar um botão direito nele e excluir. Botão direito. Delete, aqui no C Sharp é delete, ele fala que vai ser excluído permanentemente, dá ok, pronto. E aí ele excluiu o form 1 daqui e agora só tem o menu. Então agora nós vamos configurar as propriedades, as características visuais desse formulário menu. Então vamos clicar duas vezes nele, cliquei duas vezes, ele vai abrir aqui o formulário menu no modo design, e eu vou exibir a janela de propriedades. Vocês lembram da janela de propriedades da primeira temporada, quem assistiu? Botão direito, Properties, ele vai abrir aqui a janela de propriedades, ou se quiser vir aqui em View, Properties Windows, ó, ela fica aqui embaixo, janela de propriedades, também vai abrir ela aqui.
Aí, como eu falei na outra temporada, eu gosto de arrastar para fora aqui e vir aqui dentro da outra e clicar nesse quadrado do meio. Porque aí ele cria aqui embaixo as tabs, ó, e aí fica sempre exibindo o que eu estiver vendo, está exibindo na lateral inteira. E aí eu altero entre Solution Explorer e as outras janelas que tiverem aqui, ó. Então se eu fechar todas, aí vou abrir aqui a Property Windows, e aí se eu abrir a Solution Explorer, olha lá, elas ficam em tabs, tá vendo? Então elas ficam aqui as duas e eu altero por aqui. Então vamos lá, vou clicar no formulário e aqui está a janela de propriedades. Vou clicar aqui para ordenar de A a Z, para ficar o nome em ordem alfabética. Ó. Façam também, que aí eu vou falando, fica mais fácil de vocês encontrarem. A primeira propriedade, a mais importante do formulário, é o name. Então o name, como a gente chamou de form menu, ele já coloca como form menu. Então se vocês precisarem em algum momento usar o nome dele, usar esse formulário, o nome dele está form menu, que é o mesmo nome que a gente criou lá. Ele coloca aqui também. A segunda propriedade mais importante é a text. A text é o texto que está aparecendo ali em cima na janela. Tá? Então aqui em cima está aparecendo form menu. Aí vamos colocar, eu vou colocar aqui, ó, mesmo padrão da primeira temporada, vou colocar Drauzio, segunda temporada. Que nome você colocaria aqui? O nome do projeto que você está fazendo. Estou fazendo um sistema de peças de carros, Syspeça. Então aqui você vai colocar o nome do seu sistema. Por quê? Porque na tela principal vai ficar sempre exibindo esse nome aqui, esse título aqui. Tá? Então é o título da sua janela, dessa janela principal. A próxima propriedade que é importante que eu vou alterar vai ser o Windows State, que é essa propriedade aqui. Qual que é o estado do Windows? Ela vem como normal, eu vou colocar ela para maximizado. Ó. Por que maximizado? Como é o formulário menu, quando ele abrir, eu quero que ele abra na tela inteira. Ele preenche a tela toda para mim, maximizada. Maximizado é esse botão que a gente está acostumado aqui, né? Ó, botão de maximizar. Então eu vou falar que ele vai abrir maximizado. Outra propriedade legal é o Start Position, que eu sempre seto. Nesse caso nem precisaria que ele vai abrir maximizado, então não vai ser utilizado. Mas eu sempre coloco que é o Start Position, posição de Start. Qual que é a posição inicial da tela? Center Screen, no centro da tela. Ou seja, toda vez que a tela abrir, ela vai localizar o centro aqui da tela da visão do usuário e vai abrir no centro. Porque é natural, o usuário está sempre olhando para o meio da tela. Então, se ela abrir no centro, fica mais confortável. Senão ela abre às vezes no cantinho de cá ou no cantinho de lá e você não sabe onde ela vai abrir direito. Então é melhor colocar Center Screen e abre sempre no centro da tela. Nesse caso vai abrir maximizado, então não vai utilizar essa propriedade, mas eu gosto sempre de estar setando ela. A próxima propriedade importante é o size, que é o tamanho. Nesse caso, como é um formulário menu e ele vai ser maximizado, ele vai abrir preencher a tela toda, eu não preciso colocar. Mas aqui no size, depois nas próximas telas, vocês vão ver que a gente tem que saber qual que vai ser a resolução dos computadores que nós vamos estar utilizando. E aqui não pode ultrapassar. Por exemplo, o padrão é 1024 por 768 da empresa que eu vou desenvolver. Então aqui tem que ser no máximo 1024 por 768. Então, como não vai usar nesse menu aqui por enquanto, eu vou colocar 800 por 500 ou por 400 mesmo, como eu fiz na primeira temporada, que fica um tamanhozinho só para ficar legal para visualizar aqui na aula, na explicação, e depois ele vai maximizar. Então esse tamanho vai mudar quando abrir esse formulário. Então o size, ó, width é largura e height é altura. A próxima propriedade aqui do formulário menu, ele vai ser um formulário MDI. Não sei se vocês lembram, quem assistiu a primeira temporada. MDI é aquele conceito onde esse formulário ele vai ser o principal, ele é o pai. E toda vez que a gente abrir outro formulário, ele vai abrir dentro desse aqui, ó. Então o formulário está aqui. Se eu arrastar esse formulário para cá, ele não sai de dentro dessa janela. Ele cria aqui embaixo a barra de rolagem. Então esse formulário ele fica preso dentro desse outro formulário. Todos os formulários filhos que eu abri a partir do menu aqui vão ficar presos dentro dele. Esse conceito é o conceito de MDI. O que significa MDI? Documentos múltiplos em uma interface. Eu expliquei na primeira temporada, então nem vou abrir a parte de conceito aqui, porque eu já expliquei na primeira temporada. Quem não viu, dá uma assistidinha lá, que lá está explicado a parte conceitual do MDI. Então aqui, para mim transformar esse formulário em um pai MDI, o principal MDI, eu venho aqui e falo que ele vai ser isMDI container, eu vou colocar true. Então venho aqui e coloco verdadeiro. Então quer dizer, ela mudou para cinza. Ele falou assim, é um MD container? O que é um container? Um container que contém alguma coisa. Ele é um container onde vai conter os outros formulários. Aí eu coloquei true, que true é verdadeiro, né? Ó, notem que ele já ficou cinza, já mudou a característica desse formulário. E aí, pessoal, a parte de configuração básica desse formulário menu, as propriedades básicas que precisa configurar, já configurei. Vamos fazer um teste, vou executar para ver como é que vai ficar a
tela. Vocês viram que ele abriu maximizado, ó, ele preencheu a tela tudo que nós colocamos para abrir maximizado, ele já abriu aqui o fundo cinza, ó, o título está aqui. É importante que às vezes o pessoal me pergunta como é que você fez para centralizar o título. Isso aqui não foi eu que fiz, como meu Windows é o Windows 8, ele faz sozinho, ele centraliza. Então isso aqui depende das características do desktop que você estiver utilizando. O Windows mais antigo ele alinha aqui, os Windows mais novos ele alinha no meio. Então depende do Windows, tá? Então tá pronta a nossa tela, ela abriu. Aqui se eu quiser minimizar ou eu mudar eu consigo alterar, mas por padrão vai abrir maximizado. Então vou fechar e vou colocar uma barra de status para finalizar a aula de hoje. Então aqui para ficar bem parecido com o da primeira temporada, eu vou criar uma barra de status agora aqui embaixo, só para a gente colocar a versão do aplicativo. Então vamos lá, como é que eu coloco a barra de status? Quem lembra? Tem que exibir a barra de ferramentas. Eu vou aqui no menu View, tem aqui a Toolbox. Tool é ferramentas, Box é caixa, tem uma caixinha de ferramentas desenhada. Então ele vai abrir aqui a janela de ferramentas para mim. E aqui eu vou procurar a categoria que é Menus e Toolbars, ó. Que é essa categoria aqui, ó, Menus e Toolbars. Aqui dentro fica a barra de status. E aí eu vou colocar essa barrinha aqui, ó, que é esse componente aqui que chama Status Strip. Quando eu arrastar e soltar ela aqui no meio do corpo do formulário, ela já vai ancorar aqui embaixo, ó. Então arrastei e soltei. Olha lá, tá pronto, ó. Já vou fechar aqui a barra Toolbox, que eu não vou mais precisar dela. Olha lá, a barrinha tá aqui já, minha barra de status já foi colocada aqui embaixo. Lembrando que eu falei na primeira temporada, por que ela ficou aqui embaixo? Ó, por causa dessa propriedade, a barra de status por padrão, essa propriedade dock aqui, ó, vem bottom, olha lá, ela vem falando que ela vai ficar ancorada, docada, encaixada na parte de baixo. Aí se eu quiser se encaixar em cima ou de um lado ou do outro, eu altero essa propriedade, eu mudo essa configuração, mas não vou mexer. E vamos colocar aqui então um item para falar que ela vai ser a versão 1.0. Então aqui, se eu clicar aqui no cantinho, tem esse cara aqui que é o Status Label. Vou adicionar um Status Label aqui. Olha lá, ele adicionou um labelzinho, que é o labelzinho, é um objeto, um componente que eu escrevo texto nele. Aí eu vou configurar as propriedades. Então clico nele aqui, tá, minha janela de propriedades é aberta. Se não tiver, vocês dão um botão direito, Properties, última opção. Ela vai abrir aqui. Então vamos lá, o name dessa propriedade, vamos colocar label versão. Ó, coloquei label versão. E aí no text dele, isso no name, no text vamos colocar um texto escrito versão 1.0. Olha lá, quando eu mudar o text, ele já vai mudar aqui, ó, versão 1.0. E aqui ó, foi a propriedade text que eu alterei. Só isso, o name eu mudei e o text do objeto. Pessoal, está pronto, então, o formulário de menu e uma barra de status aqui embaixo. Nessa barra de status, o que eu costumo colocar? Normalmente eu coloco aqui a versão, coloco o usuário, se você estiver trabalhando com usuário e senha, coloco a data e a hora, coloco um atalho para o bloco de nós, para a calculadora do Windows, essas coisas corriqueiras que usa no dia a dia e informações para o usuário quando ele abre o sistema. É isso que eu costumo colocar aqui. Nesse exemplo não é o foco da segunda temporada, então deixa só a versão só para demonstrar e tá legal. Vou executar para ver. Olha lá, ele abriu aqui a minha tela de menu e aqui embaixo está a versão 1.0, o título está aqui, tudo certinho. Então termino aqui, vou parar aqui porque senão vai ficar muito longo. Agora eu vou entrar na parte de criação dos menus. Então vou parar a aula por aqui. Na próxima aula nós vamos fazer as criações dos menus. Eu vou deixar os menus, a maioria deles já no jeito para vocês. E aí então na próxima aula a gente continua a parte de telas, a parte visual, fazendo a criação dos menus.